Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos ao canal Pit Stop Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson da Cruz e seja bem-vindo ao meu canal. Este é o nosso segundo vídeo a respeito da série que nós nos propusemos a fazer sobre religiões, seitas e heresias. No vídeo passado nós falamos sobre a definição de seita. E hoje nós vamos estar falando sobre espiritismo, certo? Queridos, eu não estou aqui, através desses vídeos, falando ou querendo propagar intolerância religiosa, ok? Eu não estou aqui para falar mal da religião de ninguém. Eu sou teólogo e, como teólogo, existe uma das disciplinas chamadas de apologia, né? E nós, como teólogos protestantes, precisamos defender aquilo que nós cremos e ensinar também. Então, um dos objetivos do nosso canal é justamente estar instruindo a igreja brasileira a respeito de doutrinas ou teologias prostituídas, adulteradas, bem como algumas coisas que podem estar tentando adentrar nos nossos arraiais. E este vídeo é um vídeo instrutivo, né, onde nós queremos instruir, principalmente os novos convertidos, a respeito de vários assuntos, ok? E hoje nós queremos falar, como eu disse, sobre espiritismo. Amados, por que esse nome, né? Segundo o dicionário Aurélio, o espiritismo é uma doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma e da existência de comunicações por meio da mediunidade entre vivos e mortos, entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, ok? A origem do espiritismo, enquanto tentativa de contato com os mortos, faz da tradição de vários povos como egípcios, caldeus, hindus, assírios, etc. Ou seja, não é uma prática nova, né? O movimento do espiritismo ele compreende várias tendências ou manifestações, desde a Umbanda, a Quimbanda e demais manifestações afro-brasileiras, passando por organizações místicas e de caridade, até o espiritismo da mesa ou chamado de kardecismo, este iniciado em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritas pelas mãos do Allan Kardec. Qual a estrutura, né, e desenvolvimento do espiritismo no Brasil? Com respeito à sua organização, queridos, formal, o espiritismo ele realizou sua primeira sessão no Brasil, na cidade de Salvador, no dia 17 de setembro de 1865. A primeira publicação se denominava Eco do Além, cujo lançamento se deu em 1869. Em 1º de janeiro de 1884, foi fundada a Federação Espírita Brasileira, né? A revista O Reformador surge como o veículo principal da divulgação das suas doutrinas. Amados, pode-se incluir, além dos 20 milhões de kardecistas indicados pela revista Manchete, os outros grupos, ok? Como nós falamos, outros grupos religiosos que também creem nas manifestações, entre as quais destacamos os umbandistas, os quimbandistas, os legionários da boa vontade, os adeptos da cultura racional e do racionalismo cristão. Isso posto, o número de pessoas no Brasil envolvidas com o espiritismo ascende à casa dos 70 a 90 milhões de pessoas. O espiritismo comum, há umas subdivisões do espiritismo, né? E uma das subdivisões se chama espiritismo comum, dentre as quais práticas dessa classe de espiritismo destacam as seguintes: a quiromancia. O que é quiromancia? É adivinhação pelo exame das linhas das mãos, o mesmo que quiroscopia, muito praticado pelas ciganas, né? A cartomancia, adivinhação pela decifração de combinações de cartas de jogos. Também tem a grafologia, que é o estudo dos elementos normais e principalmente
patológico de uma personalidade, feito através da análise da sua escrita. Também a hidromancia, a arte de adivinhar por meio da água. A astrologia, estudo ou conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos, né? Então você, crente, que gosta de consultar os signos, isso é um braço do espiritismo, ok? No destino, então, no comportamento dos homens, também conhecida como uranoscopia, ok, amados? Existe também o baixo espiritismo. O baixo espiritismo, também conhecido como espiritismo pagão e espiritismo inculto e sem disfarce, identifica-se pelas seguintes práticas: o voodoo, né, culto de negros artilhanos de origem animista e que se vale, na verdade, de certos elementos do ritual católico praticado principalmente no Haiti, porém há em outros países também. O candomblé, religião dos negros iorubá na Bahia, né? Existe também a Umbanda, que é um outro vertente do espiritismo, é uma designação dos cultos afro-brasileiros que se confundem com os da macumba e dos candomblés, né? Xangô de Pernambuco, pagelança da Amazônia, do catimbó e outros cultos sincréticos. A quimbanda, ritual da macumba, que se confunde com os da umbanda. A macumba, né, sincretismo religioso afro-brasileiro, derivado aí do candomblé, com elementos de várias religiões africanas, de religiões indígenas, brasileiras e do catolicismo também. Então, quais são essas subdivisões de espiritismo? Né? Espiritismo científico, que é também chamado autoespiritismo, né? Espiritismo ortodoxo, espiritismo profissional ou espiritualismo, que ele se manifesta também, inclusive, como sociedade, como exemplo, a LBV, Legião da Boa Vontade. E, se for o caso, estaremos também falando sobre esta seita. Esta classe de espiritismo, queridos, tem sido conhecida também como ecletismo, ou seja, sistema filosófico dos que não seguem sistema algum, escolhendo de cada um a parte que lhe parece mais próxima da verdade, né? Pega dali, pega daqui, cria ali uma miscelânea e aí é chamado de ecletismo. Esoterismo, né? Doutrina ou atitude de espírito que preconiza que o ensinamento da verdade deve reservar-se em número restrito de iniciados, escolhidos por sua influência ou valor moral. O teosofismo, né? Conjunto de doutrinas religioso-filosóficas que tem por objetivo a união do homem com a divindade, mediante a elevação progressiva do espiritismo até a sua iluminação, iniciado por Helena Petrovna, né? Mística norte-americana, fanática adepta do budismo e do lamaísmo. E o espiritismo kardecista, que é o mais conhecido e também muito praticado, principalmente aqui no nosso Brasil. O espiritismo kardecista é a classe de espíritos comumente praticada no Brasil, como eu disse, e tem como principais entre as suas teses o seguinte: possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados, ou seja, com pessoas mortas, crença na reencarnação, né? Crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos. O espiritismo kardecista também tem a crença na pluralidade dos mundos habitados. A caridade é a virtude única aplicada tanto aos vivos como aos mortos. É daí que consegue-se tanto adepto, né? Porque eles praticam muita caridade e isso termina cativando o coração de muita gente. Porque se está fazendo bem é porque não é tão errado assim, né? Não é do diabo, não já faz tanta caridade, então é de Deus, né? Então temos que ter cuidado com isso. Deus, embora exista, para eles é um ser impessoal, habitando um mundo longínquo, né? Mais perto dos homens estão os espíritos guias, né?
Jesus, segundo eles, foi um médio reformador judeu, nada mais do que isso. Qual a história, cronológica do Espiritismo? A história do Espiritismo kardecista, amados, está diretamente associada a Léon Hippolyte Denisard Rivail, conhecido como Allan Kardec. Nasceu em 3 de outubro de 1804, às 19 horas, na cidade de Lyon. No dia 25 de março de 1855, pela comunicação do Espírito Verdade, lhe transmitido o pseudônimo de Allan Kardec, nome de um antigo druida. Em 18 de abril de 1857, edita o Livro dos Espíritos. Publicou e editou várias obras, tais como o Livro dos Espíritos, O que é Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Espiritismo em sua mais simples expressão de refutação, de crítica contra o Espiritismo, e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo moderno, queridos, se originou na casa da família Fox, na América do Norte, em uma aldeia perto do Rochester, Nova York, em 31 de março de 1848, através de duas adolescentes chamadas Kate e Margaret. Quando começaram a ouvir golpes nas portas e objetos que se moviam de um lugar para o outro em determinadas ocasiões. Essas meninas tornaram-se médiums e durante 30 anos entregaram-se à produção de fenômenos que passaram a ser conhecidos praticamente em todo o mundo. Porém, elas se retrataram posteriormente, reconhecendo o engano que haviam difundido no dia 21 de outubro de 1888. E a refutação bíblica para isso, queridos, um dos textos mais claros da palavra de Deus está justamente em Hebreus capítulo 9, versículo 27. É um texto mais completo que diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Amados, não existe na Bíblia comunicação entre os mortos. Os mortos, a palavra de Deus diz que não tem participação alguma na terra. A palavra de Deus diz isso em Salmos, capítulo 88, versículo 10. Salmo 88, versículo 10. A palavra de Deus, ela sempre é muito clara, muito transparente. Salmo 88, verso 10 diz assim: mostrarás tu maravilha aos mortos? Os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Verso 11. Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Existe também Isaías 38, 18 e 19, Jó capítulo 7, versículo 10, capítulo 7, versículo 9 e 10, Lucas 16, versículos 39 ao 31 e outros diversos versículos. A palavra reencarnação, amados, ela é composta do prefixo ré, repetição, e do verbo encarnar, tornar o corpo, A ideia básica da doutrina da reencarnação é que a nossa vida atual neste mundo é uma repetição de outras existências vividas em outros corpos. Ou seja, a alma das pessoas continua reencarnando, esquecendo as vidas passadas. A reencarnação é um meio de purificação do espírito. A doutrina é encontrada nos evangelhos sob o nome de ressurreição. Então, queridos, segundo essa doutrina, que é uma outra doutrina dos espiritismos chamado karma, as vidas futuras das pessoas são determinadas pela lei do karma, que afirma que os maus atos passados estão relacionados com a vida presente e que as ações atuais das pessoas têm implicações para vidas futuras. O estado
social e físico no qual as pessoas nasceram no futuro é assim determinado. As 3 condições básicas para o homem se salvar no Espiritismo são arrependimento, sofrimento e prática de boas obras. A Bíblia jamais faz qualquer referência, queridos, à palavra reencarnação. Tampouco a confunde com a palavra ressurreição. Biblicamente, ressurreição, ou seja, o retorno do espírito ao corpo, conforme Lucas, capítulo 8, 54 e 55, a reencarnação, segundo o Espiritismo, é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Então, o que a Bíblia ensina, amados, é de ressurreição, ou seja, o espírito retornar ao seu próprio corpo. A pessoa morreu e voltou a viver. Já os espíritas, eles ensinam sobre a reencarnação, que é, vou repetir, a volta do espírito à vida corpórea, né? Mas não no mesmo corpo, em outro corpo especialmente formado para essa pessoa. Então, repetindo, Hebreus 9, 27 afirma: e como aos homens está ordenado por quem? Por Deus. E se Deus ordenou, ele não volta atrás. Ok? Morreu uma vez, vindo depois disso o juízo. Se o homem tivesse pluralidade, queridos, de existência, isso implicaria diversidade de mortes, o que realmente não ocorre. Uma só vez, diz a palavra de Deus, uma só vez está destinado ao ser humano morrer, vindo após isso o juízo final. O Espiritismo, queridos, ensina a expiação por esforços próprios. Paulo ensina que a redenção é pelo sangue de Jesus. Somos salvos, purificados pelo derramar do sangue de Jesus. E afirma em Efésios 2, versículos 8 a 10, desculpe, que a salvação também é pela graça, por meio da fé em Jesus, e não por intermédio de obras ou sofrimento. Esse texto vale a pena ler. Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E os espíritas ensinam que a salvação vem por meio da caridade, né? Não vem por meio da caridade. A caridade é uma prática de quem já é salvo. Você não faz para ser salvo. Então, amados, a doutrina nega a inspiração divina da Bíblia. Queridos, isso é terrível. Porque a Bíblia... Por que eles negam a questão da inspiração da Bíblia? Porque a Bíblia é totalmente contra as doutrinas ensinadas por eles, né? A Bíblia é totalmente contra. Então, eles ensinam que a Bíblia não tem valor, né, de inspiração divina justamente por isso. E a palavra de Deus, ela é clara, amados. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, verso 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está escrito. É inspirada, a Bíblia é inspirada. Até hoje, nenhum cientista de nenhum lugar do mundo descobriu uma falha na Bíblia. Pelo contrário, cada dia que passa, arqueólogos e outros mais têm descoberto que a Bíblia tem razão, de que a Bíblia está certa, de que tudo que está registrado ali na Bíblia foi categórico, foi exato. Então isso é certificação de que a Bíblia é de Deus. Até hoje, 2018, nenhum cientista, seja da onde for, formado por onde for, conseguiu mostrar uma falha na Bíblia. Nenhum. Outra coisa, queridos, o Espiritismo, eles negam a Trindade, né? A Trindade, ela pode ser explanada e biblicamente provada de várias formas. Está escrito, são vários textos.
Existe um só Deus. Esse único Deus é uma pluralidade das pessoas, do Pai dele, né? do próprio Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito, há 3 pessoas na Bíblia que são chamadas de Deus, que são eternas por naturezas. O Pai, 2 Pedro 1,17, o Filho, João 1,1, e capítulo 20, verso 28 de João também, Romanos 9, verso 5, Tito, capítulo 2, verso 13, e o próprio Espírito Santo, Atos, capítulo 5, versos 3 ao 4. Então, o Espírito Santo, sim, é Deus, e não uma força, como eles dizem por aí, né? Nega a deidade de Cristo, ou seja, eles negam que Cristo é Deus. Já falamos aqui, né? Já mostramos que Jesus perdoa pecado, é um atributo exclusivo de Deus. Ele aceita adoração, é algo que só damos adoração a Deus e ele aceita. Mateus 4,10, Mateus 28,9, Hebreus 1,6. Foi chamado abertamente de Deus e não se opôs a isso. João capítulo 20, verso 28. Afirma ser o Filho de Deus igual ao próprio Deus. João capítulo 5, 16 ao 18 e capítulo 10, 30 ao 33. Então Jesus, sim, ele é Deus. Nega a nossa redenção, né? Eles negam isso. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4, afirma que a missão de Jesus Cristo neste mundo foi de salvar e resgatar as almas perdidas. Então, queridos, passamos sim pela redenção, o Senhor ele realmente é o nosso remidor. Nega a existência do céu como um lugar de felicidade, né? A palavra de Deus diz em João 14, 2, 3, e nos ensina que o céu é o lugar, é um lugar que pertence a nós, que foi criado por Deus desde a fundação dos séculos. Marcos 16, 19, Hebreus 8, 1, Apocalipse 3, 21. Há a promessa de Deus para nós irmos para o céu, e os espíritas negam a existência do céu. Nega a existência do inferno, né? E Jesus falou claramente sobre os castigos reservados aos culpados em Mateus 25, 41 ao 46, Marcos 9, 43 a 46, Lucas 6, 24, capítulo 10 de Lucas, 13 ao 15, capítulo 12 de Lucas, 4 e 5, capítulo 16 de Lucas, 19 ao 31. Nesses textos aparecem as expressões suplício eterno, fogo inextinguível, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, trevas exteriores, choro e ranger de dentes. Então nós não podemos negar a existência do inferno, porque a Bíblia diz que o inferno existe. Nega a existência do diabo e dos seus demônios, né? A Bíblia mostra claramente a existência do diabo e dos demônios. Jó, capítulo 1, verso 6, Mateus, capítulo 4, do 1 ao 10, João, capítulo 8, 44, 1 Pedro 5, 8, Apocalipse 20, versículo 10, Mateus, capítulo 8, verso 31, capítulo 9, 33, capítulo 12, 43 a 45, capítulo 17, verso 18. Sim, queridos, os demônios existem, o diabo existe, e a Bíblia diz que eles se transfigurem até em anjo de luz. Porém, os espíritas negam a existência deles. Negam os milagres de Jesus, todos os descritos ali na Bíblia. E não só na Bíblia, mas como hoje em dia também acontece, né? Então, queridos, fuja, né, dessa doutrina maligna, fuja desse ensino de engano. Eu fiquei ali 17 anos da minha vida, né, sendo enganado, sendo ludibriado, até o dia que eu me converti ao Senhor Jesus, os meus olhos se abriram e o poder das trevas saiu da minha vida. Então, em nome de Jesus, você que está nisso, procura a verdade de coração. Eu sei que muitas pessoas estão no espiritismo pensando que ali é a verdade, porque é uma das religiões que mais falam de Jesus. Era isso que me encantava lá, né? Era uma religião que mais fala de Jesus. E aquilo me encantava muito, eu achava que estava na religião certa. E também por não me proibir de nada. Lá eu bebia, lá eu namorava, fazia, acontecia, né? Não tinha que prestar contas a ninguém, né? Não vivia tendo que seguir regras, entendeu? E aquilo ali eu achava legal. Me lembro que uma vez, num dia de quarta-feira, que era o culto, era a reunião mediúnica, onde tinha que aplicar passe, eu cheguei ali embriagado. Ninguém falou nada comigo, ninguém reclamou nada. Eu cheguei com hálito de bebida, ninguém falou nada, né? Então, só que depois que eu comecei a ser evangelizado, eu comecei a ter alguém falando de Cristo para mim,
Eu comecei a buscar na Bíblia, comecei a ver a verdade. E quando o meu líder chegou para mim e disse: rapaz, a Bíblia é um livro comum. Quando ele disse isso, que a Bíblia era um livro comum, eu então entendi que eu realmente estava no lugar errado. Porque a Bíblia jamais será um livro comum. Ela fechada pode ser até um livro comum, mas ela aberta é a própria boca de Deus falando aos nossos corações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Se você tem algum parente, algum amigo do Espiritismo, envie esse vídeo para ele, né? E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Se você deseja, se você tem alguma curiosidade de saber de qualquer outra religião, de qualquer outra seita, deixe na descrição do seu vídeo, sugira qual o próximo vídeo que eu devo falar, sobre qual seita, qual religião, qual heresia eu devo falar no próximo vídeo. Até lá, queridos. Deus abençoe. Shalom Adonai.